Olá, eu sou a Angel e sejam bem-vindos a esse canal de cortes, relatos, casos criminais, mitologias, lendas, casos de extraterrestres, um canal de variedades, um canal eclético. Cada dia trago para vocês aqui um tópico diferente. Se você, assim como eu, gosta desse tipo de canal, se inscreve aí, deixa o gostei, compartilhe esse vídeo com mais pessoas que também gostam. Vai lá nas notificações do canal e ative o sininho na opção todas e assim, sempre que eu postar algo novo aqui na plataforma, você será notificado. E hoje, quinta-feira, daremos prosseguimento à leitura da obra Os Quatro Guardiões, livro 1, O Oráculo, escrito por Tiago Wildfire. Vamos dar prosseguimento aqui ao capítulo 11, intitulado O Diabo da Garrafa, parte 4, o Wade. Devido a um momento de descuido, Wade havia caído naquele buraco. Não poderia culpar Baltazar, pois não seria justo com o pobre homem. E também a velha madeira do assoalho não aguentou o seu peso e cedeu. A queda não foi muito alta, mas inexplicavelmente Wade perdera os sentidos por algum tempo. Talvez fora o susto ou a queda em si, pois quando tocara o solo sentiu-se um pouco zonzo e sua visão ficou turva e então apagou. Acordou, não se sabe quanto tempo depois, sentindo o cheiro de fumaça. Ainda desorientado, Wade saiu apalpando no escuro e encontrou grades na sua frente. Ao puxar, percebeu que se tratava de uma porta, mas que depressa ele usou a técnica Candlelight mais uma vez e flutuou o pequeno orbe luminoso acima da cabeça para iluminar o local. Notou que estava dentro de uma cela e tratou logo de sair dali, visto que estava começando a ficar difícil de respirar devido à fumaça, somada ao cheiro de enxofre e fezes. Retirou de dentro da bota uma faca que trazia oculta e depois removeu os pinos das dobradiças, soltando a porta que ficou pendurada pelo cadeado. Ele seguiu por um corredor que havia diante da cela e, ao fazer uma curva, deparou com uma porta. Ela estava destrancada e Wade achou estranho ter uma escada que descia ao invés de subir. Movido pela curiosidade, ele não hesitou em descer. E após dar algumas voltas, pois a escada era em espiral, chegou a um pequeno aposento com paredes de pedra e uma porta feita de ferro. Wade tentou usar a habilidade do olho de Horus para enxergar alguma presença. E a habilidade se mostrou ineficaz naquele local, pois as trevas anuviavam sua visão. Antes de entrar pela porta, Wade apagou a sua luz e ativou sobre o terceiro olho o feitiço Nut, que lhe permitia enxergar no escuro. Ele puxou a pesada porta de ferro e seguiu por um pequeno túnel cujas paredes e os pisos eram revestidos de pedra lapidada.
Wade percebeu que o cheiro de enxofre parecia estar mais forte e concluiu que não demoraria em encontrar o diabo da garrafa. Ao chegar ao final do corredor, ele vislumbrou a silhueta de outra porta de ferro e dessa vez tomou cuidado ao abri-la, pois começava a sentir uma presença maligna bem próxima. Uma tênue faixa de luz arroxeada iluminou o escuro corredor quando Wade abriu a porta a alguns centímetros, o suficiente para poder espiar. O que viu lá dentro lhe causou arrepios. O aposento era uma caverna subterrânea escavada na rocha. As paredes eram cheias de nichos preenchidos por crânios e ossos humanos. Wade lembrou-se das catacumbas de Paris e dessa vez sentiu um frio na barriga. Porém, o mais assustador era o que havia no centro do local. Construído com blocos de um tipo de pedra escura, erguia-se um imponente arco edificado sobre uma base de concreto e ladrilho. Um véu semi-transparente cobria o arco e agitava-se suavemente, como se soprado por uma leve brisa de primavera. E também haviam vários crânios, possuídos por espectros fosforescentes que voavam em círculos sobre o local, servindo como um lúgubre tipo de fonte luminosa. Agachado, Wade espiava fascinado através da fresta da porta. Era quase impossível tirar os olhos daquele misterioso arco. Aquilo parecia ter efeito anestésico no cérebro, como uma droga alucinógena. Wade sequer olhou 2 vezes para o pequeno indivíduo que estava dando voltas ao redor do arco, dançando e entoando um estranho cântico. Vozes o despertaram de seu devaneio. Alguém se aproximava, vindo pela escada espiral, e Wade imediatamente se pôs alerta. Puxou a porta e encostou-se a um canto, ocultando-se na penumbra. As portas no começo do corredor se abriram e uma luz amarela iluminou o espaço. Mas, para o seu alívio, percebeu que se tratava de Baltazar, sendo seguido por Woody, que empunhava suas chamas douradas. Wade gesticulou com as mãos e algumas centelhas espirraram por seus dedos, e logo Woody o notou. Eles se reuniram e Baltazar se desculpou por tê-lo derrubado no buraco. Está tudo bem, não precisa se desculpar, respondeu Wade. Eu é que me distraí. E quanto ao senhor? Perguntou para o Woody. Por onde esteve? Estava sondando a região. Óbvio, respondeu Woody, mal-humorado. Sei, sondando mais precisamente o vinhedo do vizinho, disse Wade com censura. Bem, senhores, aqui é o fim da linha.
Dentro dessa sala está o inimigo. Você viu? Perguntou Baltazar. Não prestei muita atenção nele, disse Wade. Há algo lá dentro. O lugar é uma catacumba e bem no centro há um arco de pedra. E esse arco, ó Deus, eu não sei explicar. Tem alguma coisa de muito estranha nele. Em um arco de pedra? Perguntou Woody. Estou mais preocupado com o diabo, afirmou Baltazar. Bé! Baliu o pequeno cordeiro. O som ecoou pelo túnel. Faz esse bendito animal ficar quieto, mandou Woody. E Baltazar o pegou no colo mais uma vez e o afagou. Será que ele ouviu? Perguntou Wade em voz baixa. Ele quem? Cochichou Beato. O diabo, respondeu Woody com rispidez. De qualquer forma, vamos nos preparar, alertou Wade. Vamos entrar na sala e atacar. Há espectros pairando sobre o teto que possivelmente irão nos atacar. Precisaremos de nossas armas, disse Woody, e arranjar alguma para esse camarada aí. E apontou com o beiço para Baltazar. Eu trouxe tudo o que iremos precisar, mas antes precisaremos dar um jeito nessa porta, para que não sejamos surpreendidos enquanto estivermos nos preparando. Eu cuido disso, disse o Woody caminhando em direção à porta e tocou a porta de ferro com ambas as mãos, mas nada aconteceu. Wade ia perguntar ao amigo o que estava fazendo, mas de repente notou que as portas de ferro iam aos poucos adquirindo um brilho laranja e entendeu a brilhante jogada do amigo. Usou a sua energia para inserir um intenso calor nas portas de ferro, fazendo-as aumentar a temperatura exponencialmente. Morto ou vivo, se alguém tentasse tocá-las, iria se queimar. Tirou do bolso interno do paletó um cartão. Jorge havia preparado aquele cartão mágico segundo as instruções de Wade e colocou em uma grande caixa de papelão tudo o que o patrão havia pedido. Em seguida, usou seu dispositivo para o microcompactar e converteu a caixa e todo o seu conteúdo naquele pequeno cartão. Ele então colocou o cartão no chão e disparou um pequeno raio em sua direção. Este se desintegrou e, em seu lugar, como o vídeo de uma planta que cresce aceleradamente, a caixa foi tomando forma e tamanho. Feliz Natal, meninas! Sussurrou Wade, abrindo a caixa com o seu cajado. Ele retirou outras 2 maletas e entregou uma para cada. Aí tem uniformes para vocês, espero que sirva, disse o Woody para Baltazar. Wade abriu sua maleta e tratou de vestir a sua roupa, o manto azul meia-noite com a grande meia-lua bordada em dourado na parte da frente.
O manto é feito de um tecido especialmente ungido, cujo propósito é repelir energias e criaturas malignas, explicou Wade. Quero que deixe sua cruz aqui quando entrarmos, pediu Woody a Baltazar. Ela é pesada e limita os seus movimentos. Trouxe outra para você. É uma arma antiga, usada por sacerdotes do templo, e tenho certeza de que irá servir. Retirou um objeto metálico de dentro da caixa. Estava inserido em uma grande bainha de couro, como uma cinta que tinha como função ser posta a tiracolo e preso junto às costas. A arma se tratava de uma lança retrátil que podia ser ativado por uma pequena joia vermelha incrustada sobre o botão acionar. Este estava localizado no meio da arma, junto ao guarda-mão. Na parte inferior havia uma ponta, como a de uma flecha, e na extremidade superior havia uma grande lâmina pontiaguda com outras duas lâminas menores fixadas. Ao pressionar o botão, o dispositivo interno fazia a lança esticar, aumentando seu comprimento. As lâminas menores se moviam a 90 graus para a lateral, assim formando uma cruz. Por toda a extensão da lança, em cada um dos halos metálicos que compunham a extensão retrátil, haviam orações e salmos, escritos com letras minúsculas. Era feita de ferro, latão, aço, cobre e prata. Fora forjada para os clérigos do templo por um grupo de ferreiros e magos do bem, disse Woody. E o Wade demonstrou como a acionar. Para fazê-la voltar ao formato original, basta pressionar o botão e colocar a ponta para baixo, fixada ao solo, e em seguida pressioná-la para baixo, explicou Wade. É bem simples. É um objeto incrível, disse Baltazar, fascinado. Pensamos em preparar um reforço também para você, disse o Woody. E agora espero que possa trabalhar ao nosso lado. Woody, não vai vestir o seu manto? Perguntou Wade. Hoje não, respondeu ele. Confiarei nas minhas habilidades e no meu punhal e será tudo, sentenciou. Wade vestiu seu manto, esticou o braço em direção à saída e disparou uma pequena faísca. Permaneceu nesta posição por alguns instantes, causando curiosidade nos outros. Alguns instantes depois, o bastão que havia deixado na entrada da mansão apareceu, atraído por uma força invisível. Wade piscou para os amigos e apanhou o seu bastão de pau santo e prendeu o seu punhal no cinto e pegou um grande rosário com contas de madeira e colocou no pescoço. Wade então entregou uma bolsa cheia de pequenas garrafas com água para Baltazar. Preciso que abençoe essa água, pediu. Acredito que água benta poderá amofinar o inimigo.
Farei isso, disse Baltazar, apanhando a bolsa. Em seguida, ele ajoelhou-se e começou os seus ritos sagrados. E qual será o plano? Perguntou Woody. Acredito que, ao entrarmos na sala, os espectros irão nos atacar. Tenho plena certeza de que estão ali para proteger o diabinho e o arco. Mas, afinal de contas, o que ele está fazendo? Insistiu Woody. Se estou certo, meu amigo Woody, aquele monstrinho está fazendo algum tipo de ritual de invocação. E aquele arco é um portal e com certeza servirá para ligar esse mundo e o outro, ou seja, criar uma ponte. Não posso afirmar com certeza, mas aquela sala é apavorante, disse Wade, apontando para as portas de ferro, que ainda brilhavam carminadas. Está pronto? Murmurou Baltazar. Terminei o que pediu para fazer. Sim, terminei. Excelente, disse Woody. Wade, você e Baltazar cuidarão dos espectros e eu atacarei com tudo o diabinho sapeca. Não deves se precipitar, disse Wade. Eu não sei o tamanho da força dessa criatura e nós não podemos o subestimar. Ele provou não ser um simples familiar, pelo fato de usar uma poderosa habilidade para reviver aquele cadáver. Bobagem, replicou o Woody. O fogo tudo queima, e um diabinho ridículo como esse não será páreo para nós. Na batalha contra aquele asqueroso demônio das moscas, eu confesso que estava um pouco enferrujado. Mas depois de treinar tanto com Isila, estou me sentindo em forma novamente. Não deves se esquecer de que as criaturas demoníacas possuem certa resistência ao fogo. Mas, de qualquer forma, tome cuidado, alertou o Wade. Eu não estou com um bom pressentimento. Baltazar caminhou até a caixa de papelão que estava em um canto. Colocou lá o seu cordeiro embalado como um bebê em seu velho e puído manto laranja. Fique aqui, disse, afagando a cabeça do animal. Fique aqui. Eu já volto. Bé, bé, baliu o pequeno em respostas aos carinhos do dono. O Woody então puxou para si a energia que selava a porta, fazendo voltar ao normal. Então girou a aldrava lentamente e em seguida abriu-a de uma vez com um pontapé. O cheiro de enxofre, semelhante a ovos podres, inundou o corredor. Os crânios do teto começaram a bater as mandíbulas de maneira agorenta, como se tentassem avisar o diabinho sobre os invasores. Esse estava de costas para a porta
e não esboçou qualquer reação à presença dos invasores. Seguia dançando ao som de um estranho cântico em uma linguagem incompreensível. Sua voz era aguda, como o grito de um macaco. Wade notou que partículas vermelhas de energia iam se reunindo sobre o véu, que agora cintilava. Ele quase caiu em devaneio novamente, olhando para o véu. Porém, o diabinho passou na frente, girando e agitando os braços para cima como um louco. E dessa vez, ele olhou fixamente para o tal. O coisa ruim parecia-se com um menino de 6 anos. Tinha a pele morena, quase negra, enormes orelhas como as de um morcego. Vestia apenas uma tanga feita de pelego. Seu rosto estava oculto por uma máscara com o rosto de um homem vermelho carrancudo, com uma espessa e falsa barba negra. Wade então se lembrou da estranha coleção de máscaras exóticas que havia encontrado naquele cômodo e concluiu que aquela era a máscara que estava faltando à coleção. Por algum motivo familiar, decidira velar sua verdadeira face. Ao cruzarem o batente da porta, os crânios vieram voando na direção do grupo, batendo as mandíbulas e emitindo um som semelhante aos das castanholas. Wade acertou o primeiro com o seu bastão de pau santo, rachando o crânio na altura dos olhos e fazendo sair uma fumaça púrpura brilhante que se dissipou no ar. O Woody, por sua vez, desferiu um tremendo soco em outro crânio, que, em chamas, feito um meteoro, voou até a parede e se espatifou. "Toma essa!" disse o Woody. Em seguida, acertou uma cotovelada em outro, que tentou atacá-lo pelas costas. "Atenção!" Wade alertou Baltazar. Este girou o corpo e, com a sua nova cruz, desferiu um tremendo golpe em um crânio que voava em sua direção, com a mandíbula escancarada, pronta para mordê-lo ou coisa pior. "Strike!" disse o Woody. Em seguida, lançou uma bola de fogo em outro crânio que vinha zigue-zagueando em sua direção. Vendo que suas investidas não surtiam efeito contra aquele grupo, as caveiras remanescentes se agruparam no fundo da sala. Wade tentou avançar em direção ao portal, mas algo foi disparado do local onde estavam agrupados os crânios, acertando-o no tríceps. Ele sentiu uma dor lancinante e uma mancha escura manchou o seu manto. Constatou que havia sido cortado por um osso afiado. "Mas que droga é essa?" esbravejou Woody. "Esses biltres estão atirando ossos!"
Woody, precisamos da barreira, disse Wade, lhe oferecendo o cajado, para que fizesse a mesma barreira protetora que os protegera durante a batalha contra aquele demônio e suas moscas. Não vai dar, disse Woody em tom pesaroso. Hoje não. Wade recuou e fez sinal para os demais o seguirem. Os crânios continuavam a disparar ossos, mas conseguiam se esquivar. Logo passaram pelas portas, fechando-as. Bom, nesse caso, vamos apelar para o plano B. Wade começou a explicar. Ao que parece, as caveiras estão protegendo o familiar. Tenho plena certeza de que farão de tudo para que ele não seja interrompido. O ritual não pode parar. Não podemos contar com a barreira protetora de Woody. Então, se não temos um escudo para nos proteger, vamos seguir aquele ditado. A melhor defesa é o ataque. Ótimo, disse Woody. Adoro esse ditado, é o meu favorito. E sorrindo cutucou Baltazar. Bom, este é o plano. Vou usar uma habilidade especial para nos proteger dos disparos. Vocês dois irão seguir atrás de mim. Não tentem passar na minha frente ou serão atingidos por raios. E eu? O que eu vou fazer, pançudo? Disse o Woody. O nobre colega irá ficar com toda a diversão? Wade ignorou o amigo. Esta será a formação. Baltazar seguirá logo atrás de mim. Woody irá no fim da fila, concentrando suas energias nos punhos. Não estou entendendo, disse Baltazar. O que eu irei fazer? Ao chegarmos perto do familiar, eu continuarei prosseguindo para impedir o ataque das caveiras. E você e o Woody irão cuidar do resto. Baltazar deve atacar o diabinho. A água benta será útil. Woody deverá tentar impedir o ritual, talvez danificando o arco. Por que o velhote ficou com a melhor parte? Reclamou Woody zombeteiramente. Jogue a água benta no familiar antes de atacá-lo. Confie na cruz. Ela é uma arma poderosa, explicou Wade. Compreendi. Acenou Baltazar com a cabeça. Darei o meu melhor. Vamos logo, disse Woody. Abram as portas e corram para trás de mim, comandou Wade, e os dois assim o fizeram. Os crânios estavam agrupados no fundo da sala. 12 pares de olhos cianóticos observavam os invasores. O diabinho agora estava sambando e cantando em grande algazarra. Se a situação não fosse séria, o Wade já estaria gargalhando. Vários ossos foram atraídos dos nichos da parede e ficaram pairando no ar. Quando Wade deu um passo, os ossos foram projetados em sua direção. Ele impôs as mãos abertas à frente e exclamou: Thunderknit! Um osso estava a menos de meio metro para atingi-lo, quando um raio rápido como a luz o interceptou, destruindo-o.
uma poderosa energia elétrica com a aparência de uma teia de aranha surgiu diante dele, com forte som estático. Aconteceu o mesmo com os outros ossos que eram disparados de qualquer direção que viessem. Cada vez que chegavam perto de Wade, eram atingidos e desintegrados por raios. Ele continuou avançando lentamente, com os amigos o seguindo de perto. Nenhum osso passava por sua barreira intransponível. O lugar estava no escuro. A luz vinda das caveiras haviam esmaecido, pois estas estavam agrupadas no fundo da catacumba. Então, Wade sentiu uma brisa quente e, de repente, tudo ficou claro. Ele ergueu os olhos por um momento e viu um ralo de fogo brilhando intensamente no teto. Woody era realmente muito útil quando o assunto era iluminação. A saraivada de ossos continuava e Wade mantinha a barreira sem fraquejar. Estavam quase perto do familiar que havia parado a dança por alguns segundos para olhar o halo que iluminava toda a catacumba. Porém, como se aquilo não tivesse importância alguma, ele voltou à sua dança maluca. Vou seguir em diante, disse Wade. Vou prender os espectros, Woody. Fique perto de mim. Vou precisar de sua ajuda. Baltazar, entregue uma garrafa de água benta para ele e vigie o familiar. Wade então avançou depressa e levou uma das mãos até o bolso da calça e tirou um cartão. Era um cartão com bordas douradas e fundo listrado de preto e vermelho. Tinha a figura de uma bola verde e um grande número 10 embaixo. Coloque esse cartão dentro da garrafa e jogue-a por cima de mim, pediu Wade, levantando-o acima do ombro para que o amigo a apanhasse. Always on! Deixa comigo, ma'am, disse Woody. O esforço para manter a barreira com apenas uma das mãos deixou Wade fadigado. E naquele momento ele observou a garrafa passar por cima dele em direção às caveiras. Com um movimento ágil, Wade desfez a barreira, mantendo a poderosa energia retida na mão direita. Num átomo de segundo, ele se concentrou na garrafa e apontou o dedo indicador e um pequeno raio cruzou o espaço e atingiu a garrafa. E o agudo som de vidro se quebrando ecoou pela catacumba. De repente, com um alto sibilo, uma densa espuma verde caiu sobre as caveiras, e antes que estas pudessem escapar, a espuma se solidificou, prendendo-as em uma maciça e sólida prisão. O que foi isso? Pergunta Baltazar. Ah! Exclamou Wade. Isso, meu nobre colega, é uma fórmula rápida e fácil de eliminar esse incômodo problemas com as caveiras. Vamos ver se entendi, disse o Woody. O cartão que coloquei dentro da garrafa continha um produto químico. Quando atingiu com o raio a garrafa, a água conduziu a eletricidade para o cartão, ativando a sua propriedade mágica do cartão, que fez liberar o produto químico que reagiu instantaneamente com a água, formando a espuma.
E podemos acrescentar, disse Wade, que devido ao fato do conteúdo da garrafa ser supostamente água benta, em alguns momentos a energia espectral contida nas caveiras se esvanecerá. Em outras palavras, acrescentou Woody, ferramos com elas. Mas me diga, que composto químico foi aquele? Ah, meu bom amigo, respondeu Wade. Isso é lá com o bom e velho Jorge. Lembre-se de perguntar a ele quando voltarmos ao sítio. Isso é, interveio Baltazar, se voltarmos. O que foi? Perguntou Woody. Qual o porquê desse pessimismo todo? Acho que ele terminou o que estava fazendo, respondeu Baltazar, apontando para o diabinho. Parado, com os punhos em riste, estava aquele baixinho de pele morena, aquela máscara com a face de um homem vermelho com longa barba negra os encarava. O que será que ele tinha em mente? Wade acenou para que os mesmos recuassem, mas o Woody o ignorou. Oi, baixinho, tudo bem? O Woody debochou. Você é bem grande para um diabinho de garrafa qualquer. O que andou tomando? Esteroides? Isso faz mal, sabia? Woody, não provoque, alertou Wade. Você se zangou com o que fizemos com os seus amigos? Continuou Woody. Eles não estão tendo um bom dia, sabia? O diabinho continuou impassível. Woody deu um passo à frente para afrontá-lo, mas de repente parou, encarando o portal. Wade desconfiou que estivesse acontecendo com o Woody a mesma sensação hipnótica causada àqueles que encaravam o portal. Ei, acho que teremos companhia, disse o Woody, apontando para o portal. Wade ergueu seus olhos para lá e viu que vultos indistintos lentamente se aproximavam pelo outro lado. Não podemos permitir, disse Baltazar. Não deixem que atravessem. Não deixarei. Fireball, disse Woody, conjurando uma bola de fogo e arremessando no diabinho. Com um simples aceno, ele fez a bola de fogo desaparecer antes de atingi-lo. O Woody tentou novamente sem sucesso e então xingou em voz alta. O que vamos fazer agora? Perguntou Woody. Essa peste é capaz de anular meus ataques de fogo. Vamos com calma. Wade precisava de outro plano e precisava com urgência. Ele não vai deixar você se aproximar, Woody. Não temos muito tempo, interveio Baltazar, apontando para o portal. Eles estão chegando. Os vultos no portal estavam ficando cada vez mais distintos. Os 4 indivíduos estavam com as suas respectivas imagens borradas, como se estivessem sendo vistos através de uma janela embaçada. O véu se agitava como se soprado por uma ventania. O Wade sentiu calafrios e então decidiu agir. Pegou o seu bastão e o lançou em direção ao portal. Imediatamente o diabinho saltou para interceptar o bastão em pleno ar. Wade então gritou para Baltazar: joga água nele! O beato
agilmente arremessou 3 garrafas de água benta no pequeno familiar. Esse revidou acertando 2 das garrafas, com pequenas bolas de um fogo púrpura. A terceira garrafa caiu aos seus pés e chamas azuladas se formaram. O diabinho começou a pular de um lado para o outro, tentando apagar as chamas. "Acerte-o, Baltazar!" gritou Woody. Baltazar já estava pronto, avançou e rapidamente, como um jogador de beisebol, desferiu com a sua nova cruz um forte golpe no familiar, arremessando-o em direção ao portal. Uma mulher estava saindo pelo portal, mas não uma mulher comum. Sua pele era preta como ébano. Nesse momento, o familiar chocou-se com ela e ambos foram projetados para dentro do portal. Wade recuperou seu bastão e apontou para o portal. O Woody se aproximou e ambos ficaram lado a lado. "Gelo!" disse Wade com toda a força. "Blizzard!" exclamaram em uníssono. Uma poderosa rajada de gelo foi disparada na direção do portal. Enormes cristais de gelo foram fechando a passagem, criando uma parede. Estrondos e clarões do outro lado mostrava que os inimigos estavam tentando romper o gelo com ataques de magia, e eles intensificaram o ataque. "Baltazar!" gritou Woody. "Isso é água!" "Entendido!" O beato correu até a lateral do portal e mais uma vez fez as suas preces. "Use a cruz", disse Wade. "Finque-a no gelo." Baltazar seguiu a sua dica e, por incrível que pareça, aquela combinação funcionou. A grande e espessa parede de gelo agora estava abençoada, e essa condição serviu para isolar temporariamente o pequeno familiar e quaisquer demônios que ele tentara trazer para esse mundo. "Precisamos destruir o arco", disse Woody. "O gelo não vai durar muito." "Acha que com o arco destruído o portal se fechará?" questionou Wade. "Sim." Woody mostrou partes do arco onde não havia gelo. "Como pode ver, esse arco está cheio desses sinais, que provavelmente são inscrições em alguma espécie de idioma demoníaco. O arco é o que mantém o portal, tenho certeza. Destruindo o arco, o portal se fechará?" perguntou Baltazar. "Sim, tenho certeza", disse Woody, caminhando até o outro lado do portal. "Wade, quanto de C4 você tem aí?" "Não usei muita coisa", respondeu Wade, entregando ao Woody o explosivo que estava dentro de um embrulho. "Devo ter bastante." Woody tirou pequenas porções do explosivo e foi colocando em cada um dos blocos de pedra lapidada que compunham o portal. O portal, visto pelo lado de trás, só mostrava gelo. Wade ficou apreensivo. "Woody, não chegue muito perto", Wade advertiu o amigo. "Não se preocupe", respondeu Woody. "O portal é unidirecional, só dá passagem para um único lado." "Entendo." Wade caminhou até o gelo. "Vou ficar de vigia enquanto você termina." Então retirou a cruz que estava cravada no gelo.
Volte para a câmara interior. Pegue o cordeiro e o que mais conseguir levar e nos espere junto à escada. Ele então girou o pequeno ornamento onde havia incrustada a joia no meio da cruz e as lâminas na ponta começaram a brilhar. Que interessante, disse Baltazar. Muito interessante mesmo. É só um recurso simples, disse Wade, para iluminar o caminho. Baltazar agradeceu mais uma vez e partiu. Wade então lançou mais uma vez o feitiço Blizzard para reforçar a barreira. Blizzard era um feitiço de gelo avançado, era mais forte que o Freeze e requeria mais energia. E era ainda mais desgastantes para ser executado por pessoas com afinidades a outros elementos. Terminei, disse o Wood. Já energizei os blocos de pedra. Quando nos afastarmos, eu irei lançar o Fire Spirits para detonar essa miséria toda. Gosto dessa técnica, é muito útil, disse Wade pensativo. Juntos, eles caminharam até a porta. Wade puxou as duas portas, deixando apenas uma fresta. Woody, então, lançou as emanações fosforescentes, Feral Spirits, segundo ele. Passaram pelas frestas e voaram até o arco. Wade fechou a porta no exato momento em que aconteceu a explosão. Esperaram alguns minutos e o Wood checou. Fechou, afirmou ele. Está acabado. É melhor checarmos. Wade ativou o terceiro olho. Não viu presença alguma nos escombros. Ele também verificou ao redor e constatou que a energia maléfica que envolvia as paredes desapareceu. Eles então seguiram em direção à luz vinda da cruz de Baltazar, ao pé da escada. Ele havia arrastado a caixa com os pertences e roupas, e então dividiram as malas entre si e saíram daquele lugar. Wood seguia na frente, empunhando suas chamas, iluminando o caminho. Seguia os sinais que havia feito nas paredes. Atrás vinha Baltazar, que trazia sua cruz de madeira em uma das mãos e com a outra segurava a corda que prendia o pequeno cordeiro. Na bainha de couro presa às costas estava sua nova cruz. Por fim, Wade vinha trazendo as duas maletas. Enfim, chegaram à luz do dia. Saíram daquela antiga senzala e respiraram o ar puro da superfície. Todos pareciam cansados e fadigados. E Wade abriu uma das maletas e tirou 3 pequenas garrafas, cheias de um líquido púrpureo. Isso é um elixir, disse para Baltazar. Serve para recuperar as forças. Agradeço, ele respondeu. Estou precisando, estou cansado. Isso é tudo que eu precisava, disse o Wood, pegando o seu e bebendo tudo num só gole. Acho que não estou bem. Precisamos voltar logo para casa. A grande casa senhorial parecia diferente sem toda aquela carga negativa. Talvez o lugar voltasse a ser bonito como antes. Mas será que o pequeno diabinho não voltaria? Será que destruir o portal havia sido o suficiente para acabar com aquela ameaça?
Wade estava imerso em seus pensamentos e só despertou ao ouvir a voz de Baltazar. O que está fazendo? Wade olhou para ele e viu que estava falando com o Woody, que havia se afastado e estava mexendo em alguma coisa no chão. Terminar o serviço, respondeu ele. Wade notou que o Woody estava terminando de emendar alguns fios. Foi por isso que esteve sumido durante nossa exploração? Sim. Vai explodir a casa? Não. Então, vou fazer um selo, explicou. Espalhei pela propriedade um fio explosivo. É uma invenção que venho trabalhando há tempos. Como funciona exatamente? Perguntou Wade. Lá em cima, você verá, disse o Woody, apontando para cima. Então, cravou uma estaca metálica no chão e prendeu 5 pares de fios nela. Senhores, chamou Baltazar, e eles foram até ele. Não tenho mais nenhum mau pressentimento. Acho que conseguiram acabar com o mal que havia neste lugar. Nós conseguimos, disse o Woody. Você teve um papel importante nisso. Não maior que o dos senhores. Não mesmo. Claro que sim, meu amigo, disse o Woody. Sua ajuda foi essencial. Chegou o momento de nos despedirmos, disse Baltazar. Sim, é hora de partir. Eu vou embora. Não quer voltar conosco? Perguntou Woody. Não, eu preciso ir. Já incomodei vocês mais do que o necessário. Não fizemos mais que o nosso dever, amigo, disse Wade. Foi uma aventura e tanto. É isso aí, disse o Woody. Você até que ficou bem usando esse uniforme. Pode ficar de presente. Eu espero que consiga se curar desse problema, disse Baltazar, apontando para o braço de Woody, cuja pele estava enegrecida. Estou cuidando disso, disse o Woody, gesticulando com os dedos. Espero que fique bem. Baltazar estendeu a mão e o Woody a apertou com a mão esquerda. Adeus, meu amigo, mestre do fogo. Até a próxima, companheiro, respondeu. E se topar com outro morto-vivo, enfie essa sua nova arma no peito dele. Cabum! Ele vai virar pó. Seguirei o seu conselho. Baltazar, foi um prazer recebê-lo em minha casa. Ainda insisto que venha conosco descansar lá no sítio. Agradeço sua generosidade e paciência. Apertou a mão de Wade. O Senhor do Relâmpago é um homem com um coração muito bom. Agradeço mais uma vez. Porém, preciso voltar para essas estradas. É o meu lugar. Eu queria lhe dar isso, disse Wade, entregando-lhe um cartão metálico azul com uma meia-lua amarela desenhada. É um cartão para amigos do templo. Caso precisar, não hesite em usar. Sempre que vir algum estabelecimento com este signo, basta apresentá-lo e terá benefícios. E aqui tenho um pouco de dinheiro. Não posso aceitar, disse Baltazar. Esse dinheiro é o que normalmente dou para caridade. Sugiro que compre uma carroça e um cavalo. Acredito que será bem útil em suas viagens. E nestas maletas estão as suas vestes. Bom, nesse caso eu aceito.
e agradeço mais uma vez. Ele prendeu a corda do cordeiro na alça da maleta. Seu trabalho é muito importante para as pessoas, disse Woody. Admiro a sua dedicação e fé. Obrigado, meus amigos, não me esquecerei de vocês. E que Deus os proteja de todo o mal, disse o beato, afastando-se. Até a vista! Então, até mais, disse Wade. Apareça no sítio quando quiser. Adeus, amigo, disse Woody. E assim Baltazar foi embora. Seguiu até a porteira e caminhou com o seu pequeno cordeiro pela estrada até desaparecer de vista em uma curva. Aquele homem iria fazer falta. Wade já havia acostumado com a sua companhia e logo teria que dizer adeus a outro companheiro. Woody pareceu ler seus pensamentos. O próximo serei eu, disse. Vai ter que arranjar novos amigos, velho. Engraçadinho, disse Wade. Então, foram até uma floresta e pegaram o Sea Sky. Wade decidiu abandonar o ultraleve ali na floresta. Eles então ativaram o veículo e o Woody o manobrou para que pudessem sobrevoar a casa. Pararam vários metros acima do local onde o Woody havia cravado a estaca de metal. Acerte-a com um raio, por gentileza, ele pediu. Laijitixan, disse Wade, apontando para o chão. Um raio foi disparado e atingiu a estaca. Então, aconteceu uma enorme explosão. Woody fez o veículo subir. O que você fez? Arte, meu amigo. Apenas arte. Demoliu a casa? Espere até a poeira baixar e verá. E assim foi. Quando a poeira baixou, o Wade pôde ver que a explosão fez surgir várias retas com interseções que, vista de cima, formavam um hexagrama, e em seu centro estava a casa intacta. Esse símbolo irá proteger a casa, disse Woody, e de certa forma eliminar qualquer contágio. A estrela de Davi foi uma escolha sábia. Isso justifica o porquê de sua ausência. Como sempre, estive planejando a próxima jogada. Cara, estou exausto. Hora de ir para casa, disse Wade, enquanto se preparava para enviar uma mensagem para Isila em seu relógio comunicador. Durante toda a sua vida, Wade viveu diversas aventuras, mas nenhuma terminara com um final tão triste quanto aquele. Havia feito amizade com um beato que provara ser um homem de muita fibra e coragem, mas teve que ir embora, continuar sua jornada solitária por essas estradas. E havia também o problema de seu melhor amigo, o Woody. O Woody estava em uma situação extremamente delicada. Havia adquirido um ferimento maldito e o Wade não havia conseguido uma cura eficaz. E por esse motivo, o Woody havia tomado uma triste decisão: selar-se em uma caverna. Mas ele tinha um plano. Para isso, havia pedido para George preparar o local seguindo suas instruções, e por essa razão, o Wade estava se sentindo receoso. Chegando em casa, iria perder outro amigo. Durante a batalha no templo, Woody havia sido ferido na altura do ombro direito.
o demônio manipulador de moscas havia inserido intencionalmente um parasita no exato momento que o feriu. Quando Wood pousou, Wade conseguiu remover o parasita e o eliminar, mas esse já havia conseguido contaminar o corpo do seu amigo. O uso da poção dourada havia, de certa forma, isolado a contaminação e limitando-a a seu braço direito e poupando o restante do corpo. O Wood, ao tocar o crucifixo de Baltazar, acelerou a mutação. Seu braço adquiriu um tom escuro, fazendo surgirem protuberâncias ósseas ao longo do seu antebraço e no ombro. Wade não gostou quando Wood decidiu selar-se em uma das minas. Por ele, iriam partir em busca de uma cura, mas o amigo parecia ter sua fé depositada em Isila. Ele acreditava que a garota encontraria um artefato capaz de curá-lo. E, se o seu melhor amigo tinha fé em Isila, Wade era obrigado a ter o dobro de fé. Este não seria o fim de Wood. Eu vou ficar bem velhinho, disse Wood olhando para o amigo. Em seguida, John, o Woodberry, codinome Wood, o mestre do fogo, configurou o Sea Sky para voltar em velocidade máxima. Wade admirou a fibra do seu amigo. Aquele homem estava indo em direção à sua cova, que ele mesmo havia mandado abrir. Wade notou que a aura de Wood estava serena e tranquila. E aqui terminamos com a leitura dessa obra maravilhosa, intitulada Os Quatro Guardiões, capítulo 11, intitulado O Diabo da Garrafa, parte 4 e final. Quinta-feira que vem prosseguiremos com o capítulo 12, intitulado Adeus, John Woodberry, dessa obra maravilhosa, escrita por Tiago Wildfire. Bem, meus amigos, se você ficou até o final do vídeo é porque gostou, né? Então, se inscreva no canal, deixa o gostei, compartilhe esse vídeo com mais pessoas que também gostam desse tipo de conteúdo. Ativem as notificações do canal na opção todas para receber sempre o conteúdo do canal assim que eu postá-lo na plataforma. Todos esses passos ajudam muito o canal e me ajudam também. Como vocês podem ver, o canal ainda não é monetizado, então eu conto com a ajuda de vocês para estarem compartilhando o meu trabalho para mais pessoas virem a conhecê-lo e assim chegarmos a 1000 inscritos para podermos monetizá-lo. Eu agradeço muito. E quem aí quiser contribuir com o meu trabalho, tem uma chave de Pix na descrição do vídeo. E eu desde já agradeço muito, do fundo do meu coração. Toda ajuda é muito bem-vinda. Bem, meus amigos, por hoje é só. Fiquem com Deus e até um próximo vídeo. Bye!